Queridos irmãos, boa noite. Que permaneça conosco a paz que vem de Deus. Foi lido um texto aqui em que falou que mãe é amor, pai é Deus. Mas João Evangelista definiu, Deus é amor. Estamos todos no mesmo patamar, né? Então, o tema proposto para a noite de hoje é liberdade. E não há melhor forma de falar de liberdade senão lembrando Cecília Meirelles de forma poética no seu livro Romanceiro da Inconfidência, quando define liberdade desta forma. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, mas também não há ninguém que não a entenda. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos traz no seu artigo 1º o seguinte: é bom salientarmos que o bem maior que nós temos, o maior valor é a vida. Mas quando, em 1948, a ONU nos legou essa declaração, identificada como Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela estabelece como um valor maior, depois da vida, exatamente a liberdade. Por isso, está posto no artigo 1º que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito. Dotado de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros, em espírito de fraternidade e de amor. Observem que nós temos implícito aí na definição do artigo 1º da ONU, os três valores da Revolução Francesa, que norteia a Revolução Francesa e que está presente na codificação, mas muito especialmente na Revista Espírita, e mais especificamente nós encontramos vários artigos do codificador se reportando a liberdade, igualdade e fraternidade no livro Obras Póstumas. Então é uma coisa fundamental, mas é preciso trazer a liberdade sob uma perspectiva espírita. E aí nós, além de falarmos da lei de liberdade, que consta do 3º livro, do Livro dos Espíritos, nós vamos começar nos reportando a lei de sociedade. O homem é um animal social. Portanto, toda a trajetória humana é a vida em sociedade. E, naturalmente, isso nos leva a refletir de como nós devemos viver. Aliás, é uma pergunta que, naturalmente, todos nós, em alguns momentos em nossas vidas, nós formulamos a nós mesmos, especialmente diante de uma escolha. Como devemos viver? Se a pergunta é fácil, a resposta é bastante complexa. Porque viver é fazer escolhas. E essa escolha, naturalmente, nos remete a avaliações, a valores. Então, a doutrina espírita nos traz a liberdade como o direito que nós temos de escolher como queremos viver. Ou liberdade é a capacidade que o ser humano tem, através do seu discernimento, de fazer as suas escolhas. Eu vou pedir licença a vocês para me referir a um filósofo materialista, um filósofo ateu, mas que nós encontramos muitos pontos de coincidência entre o que a doutrina espírita nos propõe acerca de liberdade e a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre. Mas é importante salientar, até para que não fique assim tão fora do contexto, as assertivas de Sartre acerca da liberdade. Nós lembramos que, coincidentemente, a doutrina espírita surge consentaneamente com a filosofia existencialista de Kierkegaard. E elas guardam muito ponto de semelhança, muitos pontos. Dentre esses pontos, nós destacamos a percepção que a filosofia existencialista tem de que o homem é lançado à existência como um ser misterioso, né, como vir a ser, para, ao longo da existência, desenvolver a sua essência. A doutrina espírita também nos traz algo semelhante. Nós somos lançados à existência para, na existência, desenvolvermos a nossa essência. É absolutamente semelhante, é um vir a ser. Mas a coincidência se encerra aí. Porque, para os existencialistas,
A morte é a frustração da vida. Portanto, o homem completa a sua essência na existência. A doutrina espírita nos ensina que somos essência, nós somos espíritos imortais. Portanto, ao longo da nossa existência, nós desenvolvemos parte da nossa essência, porque nós estamos na busca da nossa transcendência. O nosso destino é a perfeição. Então, estamos experimentando aqui uma existência física para desenvolvermos a essência. E, portanto, a morte não é a completude da essência, mas apenas uma etapa. Porque a morte nada mais é do que uma forma inteligente de renovação da vida, porque ninguém morre. A vida continua além da vida. Então, é exatamente aí que nós vamos buscar a essência, que é a transcendência. No século XX, Sartre, que foi, sem dúvida nenhuma, o nome mais expressivo da filosofia existencialista, traz como essência da sua filosofia a liberdade. Aliás, é essa a essência da filosofia sartriana, a liberdade. É o sentido ontológico do ser, é a liberdade. De tal forma ele nos fala da liberdade, que ele chega a afirmar que nós somos condenados à liberdade. E somos, porque todos nós temos que fazer diuturnamente escolhas. Inclusive, essa escolha de estarmos aqui essa noite. Dia dos Pais, eu vejo assim, a presença expressiva, né, de pais aqui, que provavelmente abriram mão de um programa com os filhos, né, para estarem aqui. Numa noite de domingo. É uma escolha mais simples, é bem verdade. Porque existem escolhas bastante complexas. Então, a todo momento, nós estamos condenados a fazermos as nossas escolhas. Sartre afirma que a única coisa que nós não podemos ter liberdade é para negar a nossa liberdade. Nós só não somos livres para negarmos a nossa própria liberdade. Então, a doutrina espírita nos traz uma visão de liberdade muito semelhante. Mas antes de nos reportarmos à doutrina espírita, nós lembramos que nós somos a única espécie que tem a possibilidade de fazer escolhas. Isso é uma grande responsabilidade. Muitas vezes nós observamos, né, os pássaros voando e refletimos. Nós gostaríamos de ser livres como os pássaros. Quem não já fez essa reflexão em algum momento? Não é? Deitada na areia de uma praia, olhando, né, os pássaros passando numa área, sei lá, qualquer, erma, e de repente olhar e refletir. Eu gostaria de ser tão livre como os pássaros. Mas só que não, né? Porque os pássaros não são livres. Porque eles não têm a capacidade de escolher outra coisa além de voar. Eles não podem tomar decisão de não voar mais, ou de retornar aos seus ninhos andando e não voando. Nós temos a capacidade, inclusive intelectiva, de criarmos mecanismos que nos possibilite voar. Nós não podemos voar. Biologicamente não fomos dotados dessa capacidade. Mas a inteligência humana criou mecanismos que possibilitou o voo. Então nós podemos fazê-lo através de um balão, através de um avião, de helicópteros. Então vamos tentando artifícios que vençam as nossas limitações biológicas. Então, a liberdade é fazer escolha. Quando nós olhamos assim, nós achamos extraordinário sermos livres, né? Mas, olhando mais de perto, a liberdade que nos permite fazer escolha nos conduz à angústia, não é? Porque quando nós temos que escolher, é isso que é angústia. É essa necessidade que nós temos de fazermos escolhas diante da vida, e isso nos angustia. Não é? Então, o dilema de sermos livres, porque temos que fazer escolhas. A doutrina espírita tem um capítulo específico no livro 3º do Livro dos Espíritos, e nós escrevemos as perguntas para facilitar, porque nós queremos fazer observações acerca de 3 ou 4 perguntas do Livro dos Espíritos na Lei de Liberdade. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, nós somos dotados do livre-arbítrio,
Nós temos a capacidade de fazer escolha. Se não fosse assim, nós estaríamos no campo do determinismo, né? Então, nós seríamos máquinas. Essa possibilidade de escolhermos é que permite ao homem crescer, evoluir, transformar-se e ter acréscimo de liberdade. Porque não há liberdade sem conhecimento. O conhecimento amplia a nossa liberdade. Daí a necessidade que nós temos de investirmos no saber para que possamos ter acréscimo de liberdade. Evolução, portanto, é acréscimo de liberdade. Então, quando nós trazemos a ideia da liberdade, didaticamente nós poderíamos visualizar a liberdade em 3 campos. A liberdade de agir, a liberdade da razão, que é a liberdade de pensar, e a liberdade da espontaneidade ou a liberdade do querer, que é o próprio livre-arbítrio. Assim, de forma muito simplificada, nós somos dotados da liberdade de agir. E a grande questão é, existe limite para as nossas ações? Nós somos verdadeiramente livres ou a liberdade é tolhida, ela é limitada? Não é? Bem, vejamos, eu posso ir e vir, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu faço o que eu quero, se eu disponho dessa possibilidade de fazer escolha e faço escolha sem reflexão, aí nós lembramos um outro filósofo, Platão, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, se eu faço escolhas aleatórias, eu posso causar dano a alguém. E quando nós causamos dano a alguém, nós estamos causando dano a nós mesmos. Porque o mal que nós fazemos faz mal primeiro a nós mesmos. Não é? Joana de Ângeles, aliás, tem uma proposta bem interessante para refletirmos. O mal que eu faço é o mal que me faz mal, e não o mal que me fazem. Então, nós não podemos agir sem refletirmos. Temos a liberdade de ir e vir, mas essa liberdade é tolhida pela liberdade do outro. Nós refletimos, nós somos livres para agirmos e livres para pensarmos o que quisermos. A doutrina espírita nos ensina, na questão 825, vamos refletir mais sobre a questão da ação, há posições no mundo em que o homem pode gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos, mas nós temos de fato liberdade absoluta? No atual estágio de evolução que estamos, evidentemente que não. Então a resposta que os espíritos dão é não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. Portanto, se nós vivemos uma vida social, porque somos gregários, e viver em sociedade nos remete à pergunta de como nós devemos viver, a nossa liberdade sofre limites. E o limite está no exercício da liberdade do outro. Há um brocardo que nós repetimos reiteradamente, e ele é absolutamente correto. A minha liberdade termina onde a do outro começa. Então, a nossa liberdade convive com a liberdade dos outros. Então, nesse sentido, há limites na liberdade da ação e na liberdade de pensar. Na da ação, por exemplo, eu gosto muito dessa ideia. Nós podemos ir e vir, mas diante da realidade social que nós estamos inseridos, ir e vir não é uma possibilidade de todos, porque muitos não têm dinheiro para comprar passagem. É uma coisa, não é corriqueira, mas eu não posso me deslocar porque eu não tenho nem recursos financeiros para tal. Não é? E a liberdade de pensar. Será que nós temos um momento em que a liberdade pode ser usufruída de forma plena? De novo, não. Mesmo a liberdade de pensar, na medida em que nós ganhamos conhecimento, nós estabelecemos limites na liberdade de pensar. Vejamos, são de 2 formas. Eu não posso pensar tudo o que eu quero, porque a minha capacidade intelectual não me permite isso. Por exemplo, eu nunca aprendi, compartilho isso com vocês, nunca me fez falta, né, porque eu não fiz escolha dentro dessa área, mas eu nunca consegui aprender matemática e física. Nunca aprendi. Eu já me matriculei no mundo espiritual no curso intensivo de matemática e física, porque nessa existência eu não aprendi absolutamente nada. Então eu não posso pensar em termos de matemática e de física, porque eu tenho limites intelectuais. Provavelmente cada um de vocês tem um limite aí na liberdade de pensar, né? Porque não é afeito a esse campo, né, do pensamento.
O outro limite que nós encontramos, aí para nós espíritas, esse limite é sagrado, porque na medida que nós tomamos conhecimento da importância do que pensamos, nós passamos a tentar educar o nosso pensamento. Não é verdade? Por exemplo, nós aprendemos que o que nós pensamos se transforma em imagem, é a hidroplastia ensinada aí nas obras de André Luiz. Então, nós aprendemos que as nossas companhias espirituais estão diretamente vinculadas ao nosso pensamento. Então, nós não queremos pensar qualquer coisa, nós não nos permitimos, não que haja alguma regra, a doutrina espírita não tem proibições, mas do ponto de vista ético e moral, nós vamos controlando, educando o nosso pensamento, nós não nos permitimos pensar qualquer coisa, até porque sabemos que o que nós pensamos se transforma em palavras e as nossas palavras se transformam em ações. E se nós já temos a aspiração do bem, nós temos naturalmente o cuidado de fazermos o controle do que nós pensamos. Não é fácil. Quem não sabe disso aqui, né? Eu, por exemplo, já me autodiagnostiquei com síndrome do pensamento acelerado. Né? E às vezes fica difícil você, né, se deter e refletir e repensar e não pensar mais. Mas é um exercício diuturno que nós fazemos. A liberdade do querer é a liberdade da vontade. Isso é importantíssimo, porque isso fundamenta o nosso livre-arbítrio. Ninguém pode querer por nós. Só nós podemos fazer escolha. Então, isso é a liberdade e a espontaneidade do querer. É de fazermos as nossas escolhas que ninguém pode fazer por cada um de nós. Né? Então, resumidamente, nós usufruímos dessa liberdade, mas a liberdade tem limite. Ela é limitada, conforme disse, pelo exercício da liberdade dos outros, né? É o limite da nossa própria liberdade. E, evidentemente, que a liberdade, ela naturalmente traz como consequência a responsabilidade. Nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. E nós não podemos fazer escolhas, né, pelo menos dentro da perspectiva de que todos nós estamos aqui, querendo evoluir, querendo avançar, querendo um processo de autotransformação, nós naturalmente vamos refletir sobre as consequências das nossas escolhas. E isso nos remete à questão, né, da ética e da moral. Como eu já sei que não vou ter muito tempo para falar da questão espiritual, nós só lembramos que a escolha, que deve ser refletida do ponto de vista ético e moral, né, e o nosso avanço no campo da ética, no campo da moral, naturalmente é acréscimo para o nosso espírito. Porque, na verdade, as experiências vividas elas não se perdem. Os nossos conhecimentos, né, estão aqui no nosso psiquismo. E isso, as nossas conquistas éticas e morais, ficarão conosco como essência que somos. Então, não é uma coisa transitória, não é uma coisa do mundo da impermanência. Né? Portanto, conquista ética e moral é do mundo da permanência. São conquistas espirituais. Corriqueiramente nós trabalhamos, e quantas vezes nós que lidamos aqui com a Tribuna Espírita, falamos assim, os nossos valores éticos e morais, como se fossem expressões sinônimas. Né? Na verdade, ética é uma coisa, moral é outra coisa. Né? Muitas pessoas acreditam que ética e moral sejam expressões sinônimas. Não são. Até o século XIX, ética e moral, ao tempo da codificação, ética e moral eram utilizados como expressões sinônimas. Mas no século XX, nós tivemos uma separação nítida entre ética e moral. Até por conta da etimologia, né? Ética vem do grego ethos. E é uma palavra com dois vocalismos. Né? Um desses vocalismos é caráter. Né? O outro é como ser. Bom, já a palavra moral vem de mores, é de origem latina e está vinculada a costumes. Então, se nós apurarmos, olhar, nós vamos perceber que há diferença, sim, né, entre ética e moral. Nós vamos fazer aqui uma avaliação para depois trazermos o conjunto, né, dos valores éticos e morais da doutrina espírita. Então, ética nós podemos definir como um conjunto de valores e princípios que nos respondem como devo viver. Então, a ética vai dar a resposta, essencialmente, de como eu devo viver.
Já a moral vai ser norteada assim, podemos conceituar como um conjunto de, posso até usar valores ou princípios, mas eu vou usar normas, porque moral é normativa, é um conjunto de normas que responde de como devo agir. Então, quando eu trago a questão ética, eu trago uma perspectiva mais ampla. Como devo viver? Né? Quais os valores e princípios que devem nortear a nossa vida? A ética, ela é reflexiva e teórica. A moral é prática. Moral é o mundo da ação. Na ética, não há proibição, não há norma, não há obrigação. A ética é a recomendação. Né? A moral, ela tem caráter normativo, portanto, ela tem caráter de obrigatoriedade, não é recomendação. Você deve viver de acordo com esses princípios que norteiam a inteligência coletiva da sociedade, que estabeleceu isso como conduta a ser seguida. A doutrina espírita, na questão 629, nos traz o conceito de moral. Depois nós vamos explicar a questão da ética na doutrina espírita. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra de boa conduta. Observe, é prática, moral é prática. É a regra de boa conduta. E, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então, observe que a resposta que os espíritos dão se reporta à conduta, e conduta, portanto, é tipicamente do campo da moral. Mas, no final, ele se reporta ao bem. E o bem é a essência do estudo da ética. Porque, em última instância, a ética se propõe a desenvolver uma série de observações ou de valores e princípios que nos conduza a escolhas que cheguem à perfectibilidade da ação, à universalidade das nossas ações, de tal forma que nós chegaremos à prática do bem. Conduta última do campo moral. Então, o que nós desejamos sempre? Não é? É viver o bem, é exercer o bem, sempre. E exercício é campo moral, mas a reflexão é do campo da ética. Como professor, eu vou dar exemplos, né? Porque nós estamos distinguindo aqui um pouco ética e moral. Aliás, ética é uma expressão que começa a ganhar, né, assim, notoriedade nos últimos anos. Na verdade, a ética era restrita a discussões acadêmicas, né? Mas ultimamente ela virou uma palavra relativamente vulgar. Todo mundo usa a palavra ética. E naturalmente nós usamos ética em duas circunstâncias. Uma, para fundamentar as nossas escolhas. Nós fazemos isso na vida em família, na vida social, nas nossas escolhas políticas. Então, eu utilizo a expressão ética para dizer que minha posição, né, é essa em função dos meus valores éticos. E nós usamos a palavra ética para denunciar a conduta do outro. Se a conduta do outro, evidentemente, a partir do meu olhar, ela não condiz com os meus valores éticos. Então, são duas circunstâncias. E quando nós olhamos isso, eu gostaria que os companheiros pudessem refletir posteriormente. A gente está fazendo uma palestra assim, meio fria, né? Bem diferente do que eu naturalmente faço aqui sempre, mas não tem sentido fazer uma palestra espírita se nós não refletirmos sobre o que está sendo dito. Então, nós pensarmos se nós estamos lidando na nossa vida prática, né, com esses valores de forma adequada, porque muitas vezes nós usamos essa expressão para denunciar a conduta, lembrando que Jesus em momento algum, né, se reportou ao outro em processo de denúncia à conduta do outro. Ele sempre, diante de uma conduta inadequada, ele lembrava sobre a necessidade, né, de seguir e não errar mais. Mas Jesus não julgava e não apontava erro de ninguém.
permitam-me a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, né, que nos fala do homem de bem, no item 8. Aquele que faz alarde de sua virtude, e virtude é campo da ética, né, não é venturoso, pois lhe falta a principal qualidade, modéstia, e sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Eu pulei um fragmento, mas recomendo, é item 8, capítulo 17 do Evangelho. Não imites esses homens que se apresentam como modelo e se gaba das próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. E que direi daquele cujo valor é parecer o que não é? Não sou eu. É o Evangelho segundo o Espiritismo, item 8 do capítulo que eu prefiro no Evangelho, que é o capítulo 17, fica a recomendação de leitura. Então, nós estamos vivendo um momento, inclusive, em que esse processo de mudança todo que está em curso, né, em que encontramos no capítulo final, capítulo 18 de A Gênese, que nesse momento não seriam as entranhas da terra que seriam sacudidas, mas as nossas entranhas morais. Nós estamos tendo a oportunidade de nos mostrarmos como verdadeiramente somos. E de repente surge a clareza de que nós ainda estamos usufruindo do estágio que nós pensávamos que estávamos. Daí a necessidade de refletirmos sobre ética e sobre moral. Ética é uma espécie de juízo da moral. E devo dizer a vocês, se não houvesse liberdade, não haveria ética. Só há liberdade, ou só há ética, melhor dizendo, porque nós somos livres. E, por favor, retornando aqui, porque é indispensável, antes dos exemplos, retornando aqui a Sartre, ele chama de má fé a conduta daqueles que, e eu acho que isso tem muito a ver com o cristianismo e com o espiritismo, a conduta daqueles que agem e justificam a sua ação, a realidade do mundo. Ele chama isso de má fé. Vamos explicar assim direitinho para ver o que é isso. Então, eu fundamento a minha ação. Quem aqui, hoje mesmo eu devo dizer a vocês que eu tive uma ação que eu tive vergonha de mim mesma. Não é? E aí na hora do Evangelho, no lar, que lá em casa ocorre às 17 horas, eu tive necessidade de expor a minha ação e pedir perdão pela ação que eu tive. Não vou expor aqui porque é uma coisa longa, né? Mas foi uma coisa que me deu uma vergonha moral. Uma extraordinária vergonha depois que eu fiz, né? Então todos nós temos situações assim. E muitas vezes nós falamos, justificamos a nossa ação, o constrangimento que essa ação nos proporciona, nós justificamos a nossa ação dizendo que o mundo é assim e não podia ser de outra forma. Fazemos isso com uma certa frequência. Mas o mundo é assim. Então nós estamos abrindo mão da nossa liberdade. Se o mundo é assim, eu não posso fazer escolha, eu tenho que agir de acordo com o mundo. Então o mundo não evolui, nós não evoluiremos. Nós somos livres para fazermos escolhas diferentes. Senão o mundo sempre será assim. O mundo que aí está é a Gênese, capítulo 18, que nos ensina, é o reflexo da soma das consciências individuais, do que nós somos. Então, se nós queremos que o mundo seja diferente, nós temos que fazer escolhas diferentes para o mundo melhorar. E aí nós vamos, na medida que nós vamos fazendo esforço para nos melhorarmos, o mundo melhora. Então nós não podemos atribuir ao mundo as nossas escolhas, porque isso é de nossa inteira responsabilidade. Não podemos usar argumentos outros para justificar a nossa conduta. E mais ainda, para encerrar a reflexão da ética como exemplo, nós lembramos que se nós fôssemos éticos, nós não precisaríamos de moral, porque moral é regra. Mas se fôssemos verdadeiramente éticos, nós eliminaríamos a moral da nossa existência. Vejamos o exemplo. Eu tenho certeza que, assim, pela idade que eu vejo por aqui, que todos vocês acompanharam esse evento. Ele aconteceu no ano 2012, né, na cidade de Madrid. Na Espanha,
há uma maratona, chamada Maratona do Rei, e eu gostaria de dizer que eu tirei esse exemplo do livro Ética e Vergonha na Cara, de Clóvis Barros, que eu assisto às aulas na USP, né? Aí, quando ele era professor de filosofia da USP, e de Cortella, né? Ele reproduz esse exemplo e nós lembramos dele e achamos interessante para entendermos ética. Ali naquela maratona, lembrando muito a maratona de São Silvestre aqui no Brasil, né? Nós sabemos que, costumeiramente, quem vence a maratona de São Silvestre é um africano, né? O biotipo, né, dos nigerianos, quenianos, é perfeito para corridas, né, de longo curso. E naquele ano, né, na Maratona do Rei, em 2012, naturalmente todo mundo apostava no queniano, né, que era o Mutai, Abel Mutai. Mas tinha um espanhol, né, que a torcida acalentava a ideia de que ele poderia vencer aquela maratona. Então, as pessoas ficam pelas ruas, né, assistindo a passagem dos atletas. E já estava no final da corrida, a linha de chegada estava um pouco à frente, a multidão se concentrava ali, quando os telões mostraram a entrada à frente do queniano Abel Mutai, como era de se esperar. Mais atrás, com a distância razoável, aparecia Fernandes Arroio, né? Então, Fernandes era o segundo colocado. A multidão gritou por duas coisas: para parabenizar a corrida do queniano, mas, sem dúvida, né, os espanhóis gritaram para incentivar Fernandes a avançar, quiçá ultrapassar o queniano na reta de chegada. E aí o queniano, ao ouvir os gritos da multidão, uma coisa muito rápida, provavelmente, né, porque se trata de uma corrida, a narrativa que é longa. Então, a linha de chegada estava lá na frente e Mutai chegou e parou. Ele desacelerou e começou a cumprimentar a multidão como se ele tivesse se sagrado campeão. Mas para que isso ocorresse, era necessário que ele cruzasse a linha de chegada. Evidentemente que alguns pensaram que, bom, então o espanhol vai ter tempo de chegar e ultrapassar o queniano, né? E aí as pessoas começaram a gritar, incentivando mais ainda o Fernandes, né? Mas eis que Fernandes chega, desacelera, para dar tempo a Mutai ultrapassar, né? E aí, quando ele percebeu, ele começa a gritar com o Mutai, para que o Mutai atravessasse, né, a linha de chegada. Quando ele percebe que Mutai não atravessa, o que faz ele? Pega Mutai pelo calção e empurra Mutai para a linha de chegada. E Mutai venceu a prova. E a imprensa não foi entrevistar Mutai, foi entrevistar Fernandes, né, o segundo colocado. Pelo inusitado para a multidão, não para ele, da sua ação. Então, a imprensa espanhola fez uma primeira pergunta: mas por que você fez isso? E ele respondeu: mas eu fiz o quê? Ele nem se apercebeu da sua ação. Por quê? Uma pessoa profundamente ética não poderia ter outro tipo de atitude. Mas eu fiz o quê? Ele mas fez o que fez. E o que foi que eu fiz? Quer empurrar o queniano, né? Ele perguntou assim: que honra haveria na minha vitória? Que honra eu teria de ser o número 1 no pódio? E aí fez uma observação bem interessante. O que eu ia dizer para minha mãe quando eu chegasse em casa? Né? Que honra haveria nessa vitória? Né? Porque o queniano efetivamente venceu, ele tinha possibilidades. Não havia restrição moral, mas havia restrição ética. Porque ele tinha valor consolidado, então ele não precisava de regra na sua conduta. Já moral, ela tem que ser refletida, porque moral é flexível. O que hoje é moral, considerado moral, amanhã pode não ser mais. Existe hierarquia. Para muitos de nós aqui, né, a moral é tão flexível que para alguns, o que nós fazemos restrição no campo moral, outros não fazem. A flexibilidade é tão grande que eu posso ter uma visão, vocês podem ter uma visão diferenciada da minha, né? Então, ela é bastante flexível. Ela é experimentada, porque ela é ação, né? É o agir. Então, o agir, naturalmente, leva a ética a refletir sobre a ação, sobre as nossas ações. Vejamos a flexibilidade da moral, como há uma mudança constante. Veja, no século XIX, no Rio de Janeiro, até início do século XX,
Lá no Teatro Municipal, todos nós, eu conhecendo pessoalmente, eu já vimos, né, em filmagens, que é um teatro muito bonito. Então, tem uma escadaria no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E os rapazes, os jovens lá do Rio de Janeiro, costumavam postar-se embaixo da escadaria quando tinha uma orquestra sinfônica, uma ópera acontecendo no teatro. Perguntem para que eles ficavam lá embaixo. Para verem as damas subindo as escadas com seus vestidos longos. Como subir escada com vestido longo é uma coisa complicada, as meninas sabem disso, né? Então, as mulheres tinham que levantar a roupa longa para subir a escada, né? E aí eles ficavam lá embaixo para ver se alguma, num gesto mais abrupto, ou até por uma imoralidade, levantasse a roupa o suficiente para que o tornozelo ficasse à mostra. Então isso se transformava em um escândalo no dia seguinte. O tornozelo foi exposto, né? E a pessoa caía na boca de todo mundo, né? Porque o tornozelo foi imposto. Século XXI, se nós sairmos ali do teatro, que ninguém vai fazer esse programa no século XXI, se nós sairmos um pouco do teatro e avançarmos para uma praia carioca, a dificuldade que nós teremos será enxergar a roupa, né? Vamos ter uma certa dificuldade, porque elas foram ficando diminutas. E qual o problema? Aquilo que era considerado imoral, hoje é plenamente aceito. As roupas foram sumindo, né? Mini saia, micro saia, né? E até quase saia nenhuma, né? Então foi desaparecendo e ninguém, né, cria dificuldades com relação a isso, né? De forma geral, não, alguns sim, porque é flexível, insistimos. Quem aqui gosta de cinema dos anos 50? Há de se lembrar, 50, 60, 70, era muito comum que o cigarro sofresse uma superexposição. Inclusive as mulheres fumavam muito nos filmes. Usavam aquelas piteiras, né? É só ver um filme antigo, a gente percebe isso. Havia um glamour no ato de fumar. Era chique, é considerado uma ação chique. E hoje a gente, de tal forma, rejeita o cigarro, que eu acho que os fumantes, coitados, praticamente escolhem debaixo da cama, da sua própria cama, para fumar. Porque em público existem hoje 500 mil restrições ao fumo. Quer dizer, aquilo que era aceitável, do ponto de vista moral, hoje não é mais aceitável. E aquilo que não era aceitável, hoje é aceitável. Eu vivi uma experiência recente. Quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, eu não falei disso, mas depois minha irmã contou. Eu achei muito interessante, porque eu fiz muito isso. E se vocês forem sinceros, muitos de vocês aqui que são mais velhos, da minha geração um pouquinho menos, provavelmente vocês fizeram isso. Minha irmã tem um filho que faz doutorado na Suíça e ele recebe uma bolsa bem interessante do governo suíço. E ele pagou uma passagem para minha irmã e a irmã dele, né? E elas foram lá para a Suíça, ele ainda estava, né, em aula, não pôde sair para passear com elas como tinha sido combinado. E aí elas começaram a passear em Lugano sozinhas. E lá pelo segundo dia, elas estavam diante de uma cerejeira carregada. A gente aqui que não tem muita cereja é caro, que é só de vez em quando, né? Ela deparou-se com a cerejeira carregada. A cerejeira era na casa de alguém, mas a galha da cerejeira estava para a rua, carregada. Não só ela arrancou a cereja com a minha sobrinha e comeu a cereja no momento, como ainda pegou algumas e colocou, né, na encharpe que elas estavam usando. E fotografaram, felizes da vida, pela cereja que elas tinham encontrado, né, e carregado para o resto do lanche. E aí, quando chegaram na casa do meu sobrinho, foram falar para o meu sobrinho e a esposa dele, que é romena, do achado maravilhoso dela. Meu sobrinho ficou lívido e a esposa dele sem palavras diante da ação. Imagina, mas minha mãe, a senhora fez isso, eu não estou acreditando que a senhora pegou a cereja. Mas qual o problema? Estava lá carregado, estava na rua, não era dentro da casa, era um galho da rua. Eu me lembrei quantas vezes na minha infância e adolescência. Olha, e não tem muito tempo que eu deixei de fazer isso, né? Agora que eu refleti, a oportunidade de reflexão. Tem coisa mais gostosa que uma manguinha, uma goiabinha que está assim na galha, a gente arranca, experimenta, né? É bem legal. Em casa, inclusive, tem um pé de acerola, gente, que tem uma galha enorme para a rua. Às vezes está bem carregado, fiquem à vontade, que não vou ter nenhuma restrição moral. Agora, eu pessoalmente refleti que eu não devo mais fazer isso.
Não existe norma que impeça isso. E a gente que faz, e eu tenho certeza que muita gente que fez isso. Né? Então, mas depois a gente vai começar a perceber que, na verdade, não devia ser feito. Né? Não devia ser feito. Mas não tinha atentado para esse detalhe. É bom lembrar que as nossas ações, elas devem ser avaliadas, ela deve ser refletida, e aí avaliar uma ação e refletir sobre uma ação é do campo da ética. Então, vejamos rapidinho aqui um exemplo moral que levou a uma reflexão ética que proporcionou a mudar a norma. É uma biografia que todos vocês conhecem, eu não vou entrar em detalhes, porque sobejamente citada, inclusive na Tribuna Espírita. Eu estou me reportando a Rosa Parks. Em 1955, na cidade de Montgomery, no estado de Alabama, nos Estados Unidos, Rosa Parks, mulher, negra, num país racista, ela saiu do seu trabalho. Ela era costureira. Imaginemos assim uma jornada de 10, 12 horas de trabalho. As leis racistas, né, dos Estados Unidos estabeleciam, né, e cada estado fazia isso de forma mais flexível e inflexível, estabelecia no transporte público lugar para negro. Existiam estados que tinham transporte público para negro e transporte público para branco. Né? E aí, especificamente no estado do Alabama, os ônibus, eles tinham umas poltronas no fundo para os negros e as poltronas do meio da frente para os brancos. Mas existia uma norma: se algum branco entrasse e se não tivesse mais lugar disponível, o negro deveria ceder o seu lugar para o branco. Então, Rosa Parks saiu do seu trabalho, nós imaginamos, exausta, aos 42 anos, ela morreu recentemente, inclusive em 2007, se não me falha a memória. Ela saiu do seu trabalho exausta, entrou no ônibus, não tem problema nenhum, ela sentou-se, o ônibus estava vazio. Mas na terceira parada, o ônibus ficou lotado e ela ficou sentadinha lá no seu cantinho, mas 4 homens brancos em pé. E aí 3 negros se levantaram e deram o seu lugar. E Rosa Parks não se levantou. Ela decidiu naquele dia que ela nunca mais faria isso, porque não era certo, não era correto. Mas a norma, portanto, moral, era essa: ceder o lugar. Ela se recusou a ceder o seu lugar. O motorista parou o ônibus, foi lá e exigiu que ela se levantasse e desse o lugar. Ela disse que não faria isso. Nunca mais ela cederia o lugar dela. Resultado, Rosa Parks foi presa. E isso desencadeou, né, ou deu mais força à luta pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. Então, o que nós tivemos ali naquele momento, uma conduta de uma mulher extraordinária que percebe que a moral estabelecida é imoral, indecente, é suja. E, portanto, ela não deve ceder, não deve cumprir a regra. E isso levou a uma reflexão ética sobre a norma moral. É exatamente na luta de Rosa Parks, né, que nós vamos ver surgir esse movimento, cuja liderança mais expressiva é o grande pacifista Martin Luther King. Então, ela se recusou a ceder o seu lugar. E a partir daquilo ali, a reflexão sobre a norma, que fez inclusive com que os negros americanos durante 381 dias não usassem o transporte público, o que afetou os interesses econômicos da empresa, né? E isso levou todo o país a envolver-se na reflexão e na mobilização para que a política racista americana tivesse fim. E isso acontece em 1963. Aí o que nós temos é a reflexão que a ética nos proporciona de uma conduta moral. Mas veja bem, a doutrina espírita não fala de ética. Em nenhum momento, nenhuma obra da codificação tem a palavra ética. Tem moral o tempo inteiro. Um capítulo, ou melhor dizendo, um livro inteiro dedicado à moral. Então nós diríamos, a doutrina espírita não tem princípios éticos? Um deles nós já falamos aqui, a liberdade. É um princípio ético da doutrina espírita. O direito que cada um tem de fazer as suas escolhas. Outro princípio que deve nortear a nossa liberdade. Justiça. Princípio fundamental da doutrina espírita. Entendido como respeito ao direito
do outro. Então, nós já temos dois fundamentos, né, ou dois valores essenciais da ética espírita. Mas, evidentemente, que temos outros. E se nós, especialmente, observarmos os 2 capítulos iniciais do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os fundamentos éticos espíritas. Vamos realçar aqui, né, a crítica do juízo. A crítica do juízo é o que nós usamos para fazermos as nossas escolhas. E aí, como o nosso tempinho já está se esgotando, eu vou ser muito rápido, mas recomendando sempre o estudo da questão de forma mais aprofundada. A crítica do juízo nos remete a 2 perguntas essenciais. Qual o objetivo da minha ação? Diante de cada ação, diante de cada escolha, como cada escolha tem consequências, pensemos a respeito dessas escolhas. Qual o sentido, qual o objetivo, né, que eu vou atingir com a minha ação, com a minha escolha, usando, portanto, a minha liberdade. E, em segundo, qual o resultado da minha ação? Então, dentro da lógica platônica, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, o juízo crítico, né, na hora da nossa escolha, norteado pelo qual o objetivo e qual a consequência da minha ação. Segundo, equilíbrio. É um outro elemento essencial no fundamento ético espírita. O equilíbrio é aquilo que nós entendemos, aliás, está em Aristóteles, né, o fundamento do equilíbrio, exatamente não estarmos nos extremos, buscarmos nos afastar do extremo. Toda ação extremada é um desvio ético. Então, buscarmos uma ação do caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A outra, alteridade. Por favor, não é tolerância, é autoridade. A alteridade é a aceitação do outro tal qual o outro é. O respeito às escolhas do outro. O respeito à ação do outro. Se sou assim, aí o outro filósofo, né, é atribuído a Voltaire esse pensamento, né, se sou como sou, devo aceitar o outro tal qual o outro é. Então, se eu quero ser como sou, eu tenho que exercer a alteridade de aceitar o outro tal qual o outro é. Né? Então, isso rege a doutrina espírita. Ao contrário do que eventualmente nós poderíamos concluir, a doutrina espírita não é a doutrina que faz apologia da dor e do sofrimento. Explica a dor, explica o sofrimento, não faz apologia. Porque a ética espírita é a ética da felicidade. E aí nós lembramos que é no 4º livro que nós encontramos, evidentemente que não é um conceito, mas é um parâmetro para entendermos o que é felicidade. Kardec indaga aos espíritos o que poderíamos entender por felicidade, e a resposta é muito simples, muito objetiva. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé. São parâmetros para sermos felizes. E esses princípios norteiam a ética espírita. Portanto, são recomendações. Na verdade, estudar as leis morais, nós vamos encontrar em vários pontos algumas normas. Né? Quando a gente fala em norma, aí vem logo a ideia de obrigatoriedade. Né? A gente lê como norma, mas é recomendação. Então, que nós possamos olhar essas leis ou esses princípios e avaliarmos como espíritas o que nós deveríamos trazer para as nossas vidas. Quando nós mudamos as nossas escolhas. E ganhamos, portanto, liberdade. Porque insistimos, evoluir é acréscimo de liberdade. Olharmos para nós mesmos é fazermos uma constatação óbvia. Nós falamos em liberdade, mas ainda somos cativos. Nós ainda vivemos em cárceres. E se queremos ser livres, nós precisamos nos libertar dos nossos cárceres. Falamos aqui, nesse momento, da intolerância, do racismo, da homofobia, da misoginia. Nós falamos de princípios que não combinam com a ideia de liberdade. Nós estamos presos a esses princípios, ou esses valores que nós não poderíamos considerar valores, né? Mas essas condutas inadequadas. Nós não podemos nos permitir em momento algum,
sermos cativos do ponto de vista emocional, do ponto de vista da razão. Em momento algum, nós não podemos nos permitir o exercício de atitudes que se respaldem no desrespeito ao outro. Para sermos verdadeiramente livres, nós precisamos nos libertar dessas amarras que nos prendem às nossas idiosincrasias, às nossas mazelas éticas, morais e espirituais. Mas se eu pudesse trazer uma síntese de como exercitar a liberdade dentro de princípios éticos, morais e espirituais, bastaria me reportar a uma frase de Agostinho, filósofo da Igreja Católica, canonizado depois, Santo Agostinho, bispo de Hipona, tão importante na codificação espírita. Eu diria que a frase dele é uma síntese de como nós deveríamos agir. Ame. Eu vou repetir, para a gente não esquecer. Ame e viva como quiseres. Ame e viva como quiseres. Muita paz.